Até. Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estamos aqui mais uma vez nessa mesa virtual de bate-papo com Ricardo Melilo. Tudo bem, Helder? Muito feliz em mais uma edição do Espinafre. Hoje o tema é extremamente contemporâneo para nós publicitários. Acho que a audiência vai gostar demais. Vamos nessa, mais uma edição. Luiz Gustavo Leão. Fala, Helder. Fala a todos os meus companheiros aqui do Sinapro, do Espinafre. Gostaria de agradecer e cumprimentar aí toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui de novo e bora pra cima. E ele que tem nome de poeta, Carlos de Campos. Qual poeta, Helder? Eu gostaria de saber qual poeta. Peraí, eu não falei que tem poeta, que ele foi o nome dele foi inspirado em um poeta. Falei que ele tem nome de poeta, mas se vocês quiserem, eu invento um poeta aqui agora. Foi um poeta sueco. Pô, sueco com o nome. Carlos de Campos vai ser difícil, né? Carlos de Campos de Andrade. Ô, gente, a gente já descobriu que o Helder que pilota esse espinafre tomou alguns espinafres a mais antes de começar o programa. É que eu sou publicitário raiz. Então, galera, o Ricardo disse aí que é um tema atual, eu digo mais, eu digo até que ele é urgente, porque a gente está em meio a uma campanha municipal, uma eleição municipal. E hoje, você já sabe, o nosso tema é marketing político. Para brilhantar esse tema, a gente sempre traz um convidado muito especial. Hoje não é diferente, a gente trouxe ele, que é presidente do CAMP, Centro Administrativo de Marketing Político e CEO da Esplanada Comunicação Estratégica, o Bruno Hoffman. Muito obrigado pela sua presença, Bruno. Seja bem-vindo e, por favor, se apresente para a nossa audiência. O prazer é todo meu, queridos. Muito obrigado aí pelo convite. Quero agradecer o André Lacerda e também todos vocês aí, Ricardo, Luiz, Helder, Carlos. Fantástico. Antes de estar aqui com vocês, assim que eu recebi o convite, fiz questão de ouvir alguns episódios de Espinafre e confesso que eu me diverti bastante. Então você já sabe onde você está se metendo, né, Bruno? Então veio por sua conta e risco. Com certeza. É isso aí, galera. O tema hoje promete. Vamos pro programa. Bom, então antes de entrar na pergunta que vai ser inevitável, acho que a maioria das pessoas estão vindo ouvir esse podcast para saber como é que se faz uma campanha eleitoral em meio a essa pandemia, eu quero dar um passo atrás e até mesmo do meu ponto de vista, que nunca tive uma campanha política do ponto de vista estratégico, muito ouvinte também pode estar nessa mesma questão, eu queria, se eu estivesse elaborando uma estratégia para uma política, eu poderia fazer uma analogia do meu trabalho do dia a dia quando você vai lançar um produto, quando você vai lançar um serviço, você pensa na adesão para o mercado consumidor. Aquele produto tem que resolver um problema funcional ou emocional de um mercado consumidor. É possível fazer essa mesma analogia pensando para política, só mudando as nomenclaturas, então o produto passa a ser a plataforma política de um candidato e o mercado consumidor passa a ser o eleitor. É possível fazer essa analogia? Bem, eu acho que essa é uma questão que o marketing político em si, os profissionais, eles debatem muito. Tem alguns que defendem essa tese, mas eu acho que existe um certo consenso que acredita que o marketing político ele vai um pouco além disso, né? Porque existe uma responsabilidade com o processo democrático nesse sentido. Então, por mais que quando você tente comparar produtos, você também, no final, você tem uma responsabilidade ali com o resultado efetivo daquele processo eleitoral, daquele processo democrático. Então, por mais que uma experiência com produtos, ela é inquestionável e ela com certeza ajuda num processo, né? Não é à toa que os grandes profissionais, estrategistas de marketing político são publicitários. É claro que a história também mostra que muitos são jornalistas, enfim, são muitos antropólogos, sociólogos, enfim.
mas todos eles entendem a importância da comunicação e da propaganda nisso tudo, porque, né, é o conceito básico desse meio, né, de você poder fazer com que as pessoas entendam ou saibam, ou tenham conhecimento sobre uma opção, né? E assim como no mercado privado existe uma concorrência, essa concorrência ela é uma concorrência ininterrupta, né? No mercado eleitoral ela é uma concorrência que se inicia numa data X e se termina numa data Y, e infelizmente ela é muito próxima uma da outra, o que faz com que esse processo eleitoral seja efetivamente uma corrida muito intensa entre disputas, e isso traz um peso muito grande, né? Não é uma questão de, esse mês da nossa campanha não foi tão bem, deixamos de faturar isso ou aquilo. Não, perdemos a eleição, né? Agora só daqui a 2 anos, agora só daqui a 4 anos. Então, os pesos são um pouco diferentes, e também quando a gente lida um pouco com esse processo democrático, eu acho que também quem trabalha com marketing político sabe que o mosquitinho vai lá, pica, e você sente o peso disso, e você realmente não consegue deixar de não participar desse processo a cada 2 anos. Ô Bruno, de um tempo para cá, o período eleitoral aí tem diminuindo muito, né? Como você disse aí, nós estamos praticamente falando de uma campanha de 45 dias. Você, como estrategista aí de marketing político, vamos pegar um candidato que quer fazer um trabalho organizado. Você acha que essa pré-campanha, esse trabalho político, o ideal é ele começar quando? Um candidato, por exemplo, que quer entrar na política, o cara que não está nessa pegada ainda. Esse período de 45 dias é um dos maiores absurdos que existe no país quando a gente fala de processo eleitoral. Isso é uma decisão completamente antidemocrática que foi feita. 90 dias já era um absurdo. Agora, quando diminuiu 45, né, se existe uma noção errada de que o processo eleitoral ele traz algum tipo de processo de corrupção, algum tipo de alguma coisa proibitiva nisso, e se acham que quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Melhor são as chances de qualquer tipo de wrongdoing ou, né, qualquer tipo de problema acontecer. E na verdade é o contrário, né? A gente, em outros países, não há limite. Ou seja, né, se o Helder acha que ele pode ser presidente daqui a 20 anos, deixa ele dizer a partir de agora. Né? Se o Ricardo fala, não, eu quero ser governador de Minas Gerais daqui a 4 anos, deixa ele colocar isso, deixa ele mostrar para as pessoas, deixa ele falar o porquê e o que ele vai fazer nos próximos anos para que isso seja atingido. Esse entendimento de que o processo deve ser muito limitado, ele está completamente errado, e isso faz parte, inclusive, uma das grandes razões, inclusive, do camp se fazer valer e existir, porque a gente quer que realmente o público, a população, passa a ver a importância desse processo para que, de fato, a gente tenha um processo mais extenso, para que a população passe a entender e perceber as pessoas, né, com mais tempo, porque realmente esse processo muito curto assim, ele é ruim para o processo democrático. O Bruno, você citou agora o camp. Explica para a gente o que é exatamente isso, como que surgiu, como que ele funciona. Legal, excelente, obrigado, Carlos. O camp, ele nasceu de uma necessidade de mercado. Os consultores, os estrategistas do mercado de comunicação política, eles obviamente estão aí já há décadas, mas não existia uma organização representativa no país que de fato defendesse a classe. Então, isso aconteceu há cerca de dois anos atrás, quando efetivamente um grupo de alguns consultores se uniram e decidiram começar a convidar alguns outros consultores. E como, na verdade, como eu já tinha tido uma experiência de trazer uma publicação norte-americana para o Brasil, que é a revista Campaigns and Elections, que é uma revista já notória lá nos Estados Unidos, eu fui representante dessa revista aqui no Brasil. Então, através dessa publicação e obviamente, através do meu trabalho também como estrategista, eu tive um relacionamento muito forte com os principais nomes do marketing político. E quando essa ideia do camp começou a nascer e se fortalecer, e eu comecei a fazer contatos já com essa turma, a aderência foi imediata. E uma vez que essas pessoas já estavam dentro, a gente rapidamente conseguiu agregar um grupo muito grande de consultores. E, enfim, então, a gente existe há cerca de 2 anos e meio,
E hoje a gente tem cerca de 60 estrategistas, diretores de arte, né, pessoas responsáveis por pesquisa, enfim, nós temos nós não somos só do ponto de vista aí, entre aspas, marqueteiros, né, nós somos estrategistas de todos os outros profissionais que fazem parte do mundo da comunicação e do marketing político. Então, esse grupo ele foi essencial e, de fato, eu digo assim que talvez 90% deles já estão no camp. Nós temos aí, e o resto que não está no camp são grandes entusiastas do projeto, mas efetivamente por uma questão talvez aí pessoal, eles não queiram estar no camp efetivamente, mas gostam muito do que a gente tem feito. Tem uma coisa que muito válida a existência do camp nesse sentido, como qualquer uma das grandes organizações que a gente tem em comunicação, mas principalmente para nós profissionais, percebermos não só o público, né, mas nós profissionais também percebermos, por exemplo, essa situação do modelo eleitoral que a gente vive, muito bem explicado pelo Bruno aí nessa questão, é justamente a falta que a gente tem como profissionais e como eleitores de nos envolvermos com política. Acaba que essa estrutura toda de campanha, de timing de campanha, a própria caracterização de ser uma campanha com data, né, com período de execução, na verdade parece ser mais uma ferramenta de inibição de engajamento da população com a política, para que a população continue alienada, superficial, né, só na cobertura do que é esse processo político. Os candidatos também, eles só aparecem em microperíodos, né, praticamente para se envolver com a população e com o eleitor. Isso realmente é uma coisa que estranha muito, né? Parece uma ferramenta não de inclusão, mas de exclusão. Hoje, por exemplo, ontem, dia 16 de setembro, foi a data final das convenções, ou seja, de se confirmar quem será candidato ou não, né, de prefeitos e vereadores no país inteiro. Isso quer dizer que, efetivamente, a menos de 2 meses do pleito é quando efetivamente um candidato está confirmado. Isso quer dizer, com todo o fundo eleitoral, né, ainda há todo um questionamento sobre quanto tempo essa verba vai estar disponível para cada campanha, né? Ou seja, se faz um cálculo de fundo eleitoral, que foi muito criticado, todo mundo que partidos, algumas lideranças políticas achavam, inclusive, que tinha que se transformar na luta contra o Covid, sendo que, né, as pessoas têm que entender, um parênteses aqui, né, as pessoas têm que entender que a democracia é cara e ela precisa disso, a gente precisa, né, enfim, a comunicação, né, é o pilar essencial no estudo para que as pessoas entendam como as coisas funcionam, como o governo funciona, a representatividade, né? Então, é um absurdo que as pessoas achem que, né, é sempre milhões, não milhões, ele sempre né, se transforma em ambulância, se transforma em algum tipo de entrega efetiva, né? Ou seja, tem gente que tem um discurso tão raso, né, que acho que ela teria estacionado 15 ambulâncias na frente da casa dela, porque tudo viraria ambulância, né, sendo que se esquece da importância de outras organizações, de outras instituições para que se tenha um sistema democrático efetivo. Então, dentro desse cenário, onde se proibiu a doação de arrecadação financeira de pessoas jurídicas, o que daí já é um outro tópico que a gente pode abordar também, mas dentro de um cenário que está posto e ainda no Brasil, uma cultura onde ainda é muito complicado, ainda a doação de pessoas físicas para os projetos políticos ainda é bastante raso, o processo democrático ele efetivamente depende do fundo eleitoral, né? E uma vez que ele é distribuído pela representatividade que está posta na Câmara dos Deputados, né, de cada partido, se entregou um poder enorme para os presidentes, as lideranças partidárias, que eles são os decisores de para onde essa verba vai. Né, o TSE, enfim, colocou regras do ponto de vista do mínimo para as candidaturas femininas. Recentemente, agora saiu também com relação aos candidatos negros, etc., para que tenham o mesmo tipo de representatividade, que seja que eles recebam o mesmo tipo de investimento dos candidatos brancos. Mas, enfim, quando se coloca um cenário como esse e nós estamos a menos de 60 dias do dia de votação e ainda os candidatos, na sua grande maioria, não têm ainda uma ideia concreta de quanto ele vai receber, de quanto ele vai ter disponível, né? Eu acho que aqui
Eu demorei um pouco para descrever esse cenário, mas eu acho que vocês, como donos de agência, enfim, como operadores de propaganda no país, vocês entendem um pouco da complexidade de como é que você planeja tudo isso. Como é que você pensa, como é que você organiza profissionais de excelência, como é que você monta um projeto, como é que você junta pessoas para fazer um processo político, né, representativo, sendo que a sua capacidade de planejamento é mínima, né? Então, tudo isso, tudo que o processo, né, o formato que está posto, ele é completamente antidemocrático, ele é punitivo para as pessoas que estão querendo efetivamente usar da sua criatividade, do seu processo criativo, enfim, da sua estratégia, para fazer com que as pessoas participem efetivamente do pleito eleitoral e apoiem pessoas e se identifiquem, porque a democracia é construída disso, né? Então, por mais que, né, de novo, né, toda profissão existem profissionais ruins, né? Os médicos, os policiais, na política não é diferente. E se a gente deixar com que os políticos ou mesmo os profissionais, né, consultores que estão ajudando a operacionalizar esse processo democrático sejam entendidos como pessoas, né, que são, na verdade, um dos principais defensores do processo democrático, como profissionais que não são bem-vindos, isso tudo cria um ambiente muito ruim que é péssimo para o país. Ô Bruno, você acha que esse novo formato a cada ano as eleições vão se tornando um pouco mais diferentes, né, por causa do digital? Esse ano a gente tem uma incógnita que é o isolamento. Você acha que ficou mais fácil para um mau candidato se eleger ou mais difícil? Eu acho que assim, acho que não necessariamente, eu acho que o mau candidato, as chances dele se eleger, enfim, depende, né, o que é mau candidato, na verdade, né, como é que ele, né, uma das questões de debate que a gente faz, inclusive o CAMP, ele tem encontros quinzenais de debate interno, e uma das questões de maior preocupação que a gente tem é com relação e que bate com o que eu falei um pouco antes sobre o fundo eleitoral, é o seguinte, né? Quem é que tem dinheiro? Se uma candidatura se coloca, né, existem os candidatos ricos que podem utilizar da sua verba própria, mas, em geral, existem dois setores da economia que têm dinheiro vivo, né? E daí entra na questão do caixa 2 da ilegalidade, que são, e eu, claro, obviamente, pelo amor de Deus, não quero comparar os dois, mas não há como se negar que eles têm dinheiro vivo em mãos. São os candidatos religiosos, né, que contam com o apoio, né, dos seus participantes ali, e também do crime organizado, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande, que a gente entende que o TSE, os TREs, os acadêmicos do país infelizmente, ainda não conseguiram fazer uma análise completa de que quanto mais você sufoca esse processo, mais você dá liberdade para outros setores que possuem dinheiro e conseguem facilmente criar caixa 2 para elegerem os seus candidatos. E é fácil entender e é fácil de fazer uma análise aí dos candidatos religiosos, dos candidatos, que talvez tenham algum tipo de ligação com organizações criminosas no país hoje, dentro eleitos, né, no país. Bom, o Bruno indiretamente já até abordou alguns pontos aí, mas chegou a hora, eu quero saber, a audiência quer saber de vocês que estão fazendo campanha política nesse momento diferente do mundo. Como é que está sendo as dificuldades para fazer uma campanha política em meio a uma pandemia? Helder, você tocou num ponto assim, interessante. Hoje, coincidentemente, estava até conversando com o Manuel Assad, que também é um grande estrategista de marketing político, já foi até sócio aqui na POP. A gente estava falando justamente sobre isso. O não comparecimento nas urnas assim, tem sido cada vez maior em cada pleito. Nesse período da pandemia, né, acredito que nós temos aí um gargalo ainda maior. Acho que assim, o grande desafio, como convencer o cidadão de sair de casa neste cenário, né, é uma situação bem complicada isso. Só deixar isso na mesa aí, que eu acredito que
é o grande desafio dessas eleições. No meu caso, o que eu estou mais sentindo dificuldade de tratar esse período, essa eleição especificamente, por incrível que pareça, ainda não está sendo a pandemia, está sendo o que a gente estava falando logo antes, tempo. Tá? Nós ficamos anestesiados, por mais que você tenha um período pré-eleitoral definido, com data definida, com pré-campanha e campanha, nós publicitários, a gente começa a trabalhar com os possíveis pré-candidatos bem antes, normalmente, 6 meses antes, 7 meses antes, 10 meses antes, né? Não em modelo de campanha, mas em modelo de preparação, diagnóstico, ambientação, análise de ambiente e tudo. Só que eu acho que talvez a pandemia tenha causado uma anestesia, né? Assim, a gente ficou, que eu me lembre, eu não sei a data, talvez o Bruno fale com uma maior precisão, mas a gente ficou sem saber que dia que era eleição até um mês e meio atrás, entendeu? Nem o dia da eleição, e até houve aí uma conversa se não ia pular, não ia ter eleição, né? Ia se estender os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores aí. Então, acho que o que eu estou mais sentindo agora é uma falta do pré-trabalho, não da pré-campanha, tá? Do pré-trabalho, daquela preparação que eu sei que é um ano eleitoral, a gente tem possíveis quadros políticos, mas todo mundo ficou parado e estamos a, 45 dias ou um pouco mais da eleição, e agora está todo mundo querendo arrancar a cabeça de todo mundo. O que estou mais sentindo de diferença para as demais campanhas é isso. Te falo que tem político grande concorrendo à prefeitura que ainda está correndo atrás da equipe hoje. Ô Carlos, olha só, esse ponto que eu sei o Ricardo está falando aí, olha para você ver, nós estamos num ano de pandemia, onde que o cenário econômico, principalmente para todo mundo, né, mas para o nosso segmento também não foi diferente, de agências, muitas agências demitiram, outras reduziram jornada, então um ano muito incerto. As agências que atendem conta pública também teve um ano muito ruim, que já é programado em função do gasto eleitoral, né? A questão da legislação, a questão da média. E aí a agência está numa pegada de redução. No meu caso aqui, a procura por campanha política, por mais que existem as conversas de pré-campanha, ela aumentou 300% nos últimos 30 dias. Então, como que você vem de um histórico de redução e de uma hora para outra existe essa procura, um profissional não acha esse profissional no mercado? Então, acho que faz todo sentido o que vocês estão falando, porque realmente foi um ano assim, muito atípico e muito difícil para nós, enquanto gestores de agência, a gente conseguir gerir isso tudo, conseguir atender uma campanha de forma estratégica e conseguir fazer uma entrega de excelência nesse cenário todo. É muito confuso, você não pode contratar antes, você não sabe qual vai ser a demanda, e chega isso, essa avalanche de última hora e a responsabilidade de fazer uma entrega de excelência. Ou você recusa o serviço ou é correr atrás desse profissional que não existe, na verdade. Então, não está disponível no mercado. Como é que é a campanha em pandemia, Bruno? Ô, Ricardo, eu vou aproveitar e pegar uma carona na sua pergunta, até para uma bola que o Luiz levantou sobre as dificuldades das pessoas de eleição para eleição, o comparecimento nas urnas. Essa com certeza vai ter ainda muito mais, mas eu também sinto, além disso, parece que a eleição não começou. Acho que a gente ainda está muito monotemático sobre Covid, sobre os danos na economia que a pandemia está gerando, mas eu não sinto ainda a vibração de uma eleição. Vocês acham também, até mesmo para essa eleição ser tão atípica, que vai demorar para as pessoas acordarem como eleitor também para a eleição? Não, realmente, o que o Luiz colocou aí com relação, por exemplo, aos profissionais, né? O ideal num cenário é que essas pessoas elas se especializem nisso, né? Eu, por exemplo, e assim como vocês, se a gente não tiver outro tipo de cliente, se a gente não tiver clientes corporativos, você não consegue ter uma agência, você vai ser consultor. Você vai trabalhar sozinho, você vai dar apoio para um parlamentar, você vai, enfim, você pode efetivamente fazer comunicação pública através
ação, etc. Mas você não vai estar fazendo essa consultoria objetiva. Então, enfim, então isso também é um processo grande que precisa ser melhor entendido pela sociedade brasileira, sobretudo pelos gestores e pelas lideranças que estão à frente aí dos órgãos reguladores, etc., dos TSEs, etc., para entender que efetivamente a gente precisa ter essa estrutura constante de apoio e os partidos políticos, por exemplo, precisam dessa consultoria a todo momento. Bem, com relação à pandemia em si, como vocês citaram, é claro, assim, quantas pessoas, né, nós somos humanos, né, a relação humana, o tocar, o se ver, o estar próximo, né, isso sempre foi essencial, né? Quantas vezes a gente não fala que as eleições são vencidas na mesa do bar, no dia anterior da eleição, por exemplo, né? É isso, é você estar próximo das pessoas, é você ter essa oportunidade de ter uma conversa mais profunda com as pessoas e que, de fato, esse processo de pandemia vai impedir de acontecer, né? Se nos Estados Unidos, né, se realmente, claro que o cenário lá é um pouco diferente e efetivamente também se tem um entendimento de que o processo eleitoral deles, que inclusive vai ser aí cerca de 2 semanas antes do nosso, é realmente decisivo para o futuro do país. Mesmo assim, né, existe um processo, né, enfim, existe um risco, efetivamente, dessas pessoas contraírem uma doença. Lá, gerenciado, cada estado tem o seu sistema de votação. Então, uma coisa que o Brasil conseguiu fazer, que é extremamente louvável, é se ter uma urna eletrônica, é se ter um processo, né, que se consegue replicar no país inteiro, no país continental, que é uma estrutura que é realmente um negócio que é exemplo para o mundo inteiro. E já nos Estados Unidos, não. Cada um gere da maneira que acha correta e realmente vai ser uma loucura, né? Se espera realmente que, independente do resultado, vai se ter um caos social muito grande do resultado dessa eleição. Pessoal, eu ouvi aqui, eu quero que o Bruno também responda, mas todo mundo fique à vontade. A questão que eu ouvi de publicitários extremamente representativos no marketing de comunicação política era que dava para fazer essa eleição elegendo os candidatos só com comunicação digital, apostando 100% do trabalho em comunicação digital. Vocês acreditam nisso? Ricardo, eu acho que nada é impossível. Eu só acho que é raso, obviamente, se fazer uma análise do ponto de vista de ferramenta, né? Eu acho que, por exemplo, eu quando eu fiz meu mestrado lá nos Estados Unidos em 2006, 2007, 2008, quando eu voltei para o Brasil em 2008, justamente eram eleições para prefeito, tinham candidatos que falavam: Bruno, nossa, eu quero ser o Obama. Aí eu olhava para ele assim, e falava assim: bem, então vamos começar da data do seu nascimento, porque não vai ser a ferramenta, não vai ser o site, não vai ser o banco de dados que vai fazer com que você tenha o sucesso eleitoral que ele teve, né? Então, assim como nós já tivemos em 2018 candidatos a deputado federal que foram de fato eleitos pela presença digital que eles foram capazes de construir, e daí quando a gente amplia o conceito, e é muito bom isso para o ouvinte entender, porque eu canso de ouvir que digital é só Facebook, Instagram, de que o conceito de comunicação digital ele vai muito além, né? Ele vai para os mensageiros, né? O WhatsApp, ele vai também para a presença digital como um todo, né? Ele vai para o banco de dados, ou seja, se você é capaz de ter uma organização bem construída, né, onde você não só tem, obviamente, toda a sua estratégia bem delineada, o posicionamento, e tudo isso se reflete muito bem na sua presença digital, e você é capaz de manter esse contato, de fazer com que, através do e-mail, através do WhatsApp, as pessoas estejam sempre muito bem antenadas do que está acontecendo, a depender do estado, obviamente, você talvez consiga isso. É claro que a gente vive num país, como mencionado, continental, que nem todos têm acesso ao digital, principalmente agora nesse processo de pandemia, as pessoas realmente diminuíram muito
né, o seu acesso, né, enfim, as pessoas aí vivem de pré-pago, colocam R$10, quando chegou no 5º dia útil já acabou aquela verba e a pessoa vai usar o resto do mês só talvez de algumas redes sociais que estão autorizadas a não usar a banda ali, o 3G disponível. Então, a depender do estado, talvez aí um estado como talvez o Distrito Federal, onde existe uma conectividade mais alta no país, talvez você consiga, de fato, eleger um governador, por exemplo. Ô Bruno, você tocou num ponto aí da questão do digital, falou de algumas ferramentas, a questão do WhatsApp. A discussão aí que a Justiça voltou a proibir o disparo massivo aí de mensagens de candidatos, né? Você acha que essa ação da Justiça Eleitoral talvez vai conseguir reduzir o impacto das fake news, né, e nessa campanha eleitoral, por exemplo? Assim, as fake news é realmente uma preocupação muito grande. Inclusive, em 2018, o CAMP foi responsável pela assinatura de um termo de cooperação com o TSE. Isso foi, inclusive, uma das grandes ações que o CAMP fez nos últimos anos. Que é, primeiro, antes de responder a sua pergunta, primeiro o entendimento de que os estrategistas sérios, as pessoas, né, do mercado, elas são vítimas, junto com as suas campanhas, de fake news. Elas não são produtoras disso. E o CAMP serve muito para isso, né? O CAMP tem um código de ética, ele tem toda uma estrutura de transformar, de ser um selo de qualidade. Então, inclusive, o que a gente diz muito para os associados é que dentro de um processo eleitoral extremamente complicado e que realmente existem pressões seríssimas, né, sobre você, e como você pontuou do ponto de vista de entregar realmente uma excelência em poucos dias, sem pouca estrutura, etc., realmente poder oferecer uma resposta clara onde realmente se haja um respeito às leis, etc. Com relação ao WhatsApp em si e até ao que está sendo super debatido aí com relação à lei de LGPD, né, de proteção de dados, é que realmente, né, existe talvez uma preocupação maior, mas está liberado, né? Uma vez que você construiu esse banco de dados e você respeita a forma como você envia isso para os usuários, você pode e deve fazer isso, fazer uso efetivamente dessa ferramenta que é extremamente importante e com certeza ela tem um grau de efetividade enorme, porque um WhatsApp que é enviado, ele tem uma altíssima taxa de leitura, né? Então, é claro que se você não respeita como está estruturado hoje, né? Se você manda um WhatsApp e a pessoa não te autorizou aquilo, na verdade, a partir do segundo WhatsApp, se você mandar uma segunda mensagem e essa pessoa tiver prova e ela for, né, ativamente atrás de órgãos ali, for fazer essa denúncia, isso já coloca a sua campanha para receber multas. Então, e se você faz isso massivamente, isso se transforma num grande problema, isso efetivamente pode fazer com que a sua candidatura seja, enfim, anulada, etc. Isso acaba sendo um ponto positivo para as agências, né? Porque acaba que é uma necessidade ainda maior dos candidatos profissionalizarem as campanhas, né? Principalmente, talvez, das cidades menores, do interior. Às vezes a pessoa quer tocar o barco por lá e fazer da forma que acha que deve ser feito, e acaba que tem que ter uma estrutura, uma organização. Não é fácil organizar um banco de dados, pedir autorização, às vezes tem um software que vai gerir isso. Então acaba que para as agências, né, que são a principal parte aí da nossa audiência, acaba que isso é bem positivo no sentido de contratação e da necessidade de profissionalização das campanhas. Então, eu fiquei curioso com aquela afirmação dos amigos do Ricardo sobre a possibilidade de se eleger um candidato a deputado ou um candidato a governador somente usando a internet. Ricardo, qual que era o sentido, qual que era o contexto que eles estavam falando? Por conta da penetração muito mais forte hoje em dia de plataformas tipo WhatsApp? Ou é por uma questão que a TV diminuiu o espaço, o tempo de campanha em TV? Qual que era o contexto que eles estavam comentando? Não, o contexto era a capacidade da mídia, na verdade. Na análise deles, a influência e a presença digital
muito bem explicado pelo Bruno, não estou falando só de Facebook e Instagram, tá? A presença digital, a estratégia digital, o uso de dados, WhatsApp, isso causa influência suficiente para você determinar um resultado de uma campanha. E esse é o contexto. Ricardo, acredito que isso aí não foge muito da discussão da mídia, até mesmo para clientes do segmento privado, de outros segmentos. O crescimento aí da internet, hoje a internet é considerada aí a segunda maior mídia aí na divisão do bolo publicitário brasileiro. Agora, não dá para pensar uma campanha só no dígito, por mais que seja uma tendência, né? Pega uma cidade aí que tem um programa eleitoral de TV, por exemplo, essa mídia é importantíssima para a estratégia da campanha, onde você consegue trabalhar ali a parte do storytelling, de trabalhar o lado emocional, enfim, toda aquela estratégia publicitária de convencimento que acaba que soma ao digital, né? Então, acredito que trabalhar a comunicação sem dividir, né, essa questão só o digital. Acredito que toda estratégia é válida, toda estratégia de comunicação é válida com esse objetivo aí final de eleger o candidato, né? Acho que só o digital, acredito, fica, por mais que esteja crescente essa questão da internet, é importantíssimo as demais mídias também, em conjunto. Hoje existe uma estrutura do ponto de vista político que é o seguinte: a comunicação ela está só lá no final, né? O primeiro, antes de tudo, é a questão da articulação, né? E quando se define que a campanha vão ter só 45 dias, você aumenta o tamanho do processo de articulação. Então, por exemplo, eu não vou necessariamente dar nome aos bois aqui, mas eu estava numa campanha no último mês de um candidato importante que fez a sua convenção, se confirmou efetivamente candidato a prefeito, teve a sua escolha do vice, etc. Mas chegou ontem, no último dia, se redefiniu e ele agora virou vice de um outro candidato porque se fez uma nova articulação. Somos gêmeos, então, Bruno, somos gêmeos. Porque antes de entrar no podcast Espinafre, eu estou vindo de uma reunião onde aconteceu exatamente isso. Eu estava numa campanha de um candidato, já com pré-campanha rodando, com colocação. Ontem foi a convenção, antes de ontem foi a convenção dele, e no dia da convenção, e aí isso se desenrolou até hoje, ele virou vice de um outro candidato. Foi uma coisa impressionante. E aí você fica, independente disso ser possível ou não, como processo de planejamento e estruturação de estratégia, você dá um del, né? Você dá um delete, e começa do zero, só que com menos 2 meses, né, de trabalho. É impressionante. Não, exatamente. Eu acho que uma das grandes questões, e daí a questão da representatividade partidária. Os gestores dos partidos, eles não têm um entendimento, eles não são capazes. Eu já tive reuniões, enfim, com grandes políticos que têm um entendimento, assim, fenomenal sobre como o governo funciona, onde passa, onde vem, o executivo, o legislativo, o judiciário. Agora, quando ele começa a falar de conjuntura, quando ele começa a falar de probabilidade eleitoral de X, Y, Z, você vê que ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Mas, queira ou não, ele é um decisor, porque ele é um dirigente partidário. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem grandes partidos, a maioria deles, eles são liderados por agentes políticos que, por mais que eles sejam extremamente inteligentes e entendedores da política do ponto de vista operacional dela, eles não são estrategistas. E eles se negam a entender isso, eles acham que eles têm entendimento, eles têm certeza que eles são grandes também, eles gostariam muito, assim, de ser os próprios marqueteiros, aí, entre aspas, não gosto dessa palavra, mas eles se acham que poderiam ser os marqueteiros. Só não são os marqueteiros porque não tem tempo, porque eles têm outras coisas mais importantes para fazer. E então, o eco, nesse caso, fala mais alto também. Né? Totalmente. Totalmente. Então, por exemplo, eu já tive clientes onde um partido nacional importantíssimo me liga e fala: Bruno, eu vou fazer um encontro de todos os prefeitos do partido
em Brasília. Você me ajuda? Eu falei, claro, o que você precisa e tal. Não, eu quero convidar todos eles. Eu falei, ué, mas você não tem o contato? Você não tem isso organizado através dos partidos municipais, estaduais? Não tenho a menor ideia, não sei, não tenho acesso a esse banco de dados. Ele queria que eu, através, talvez, de um banco de dados público do TSE, fosse atrás dos eleitos e buscar, através do nome, algum tipo de forma de contato para ver se conseguia montar um banco de dados, para ver de que forma de poderia entrar em contato com eles para fazer esse tipo de convite. Né? Ou seja, isso é um exemplo muito ridículo, na verdade. É cômico. Né? É cômico de como que eles estão estruturados. Né? Então, num cenário como esse, onde eu já vi histórias de dentro de um diretório nacional, existem brigas internas entre deputados, porque tem um contrato de limpeza, tem um contrato de não sei o que dentro do partido, que cada um tem interesse. Eu falei, não existe o menor sentido nisso. Os partidos políticos têm que efetivamente estar preocupados com a imagem deles ali. Contratos pequenos não deveriam ser nenhum tipo de troca interna, enfim. Então, assim, é claro que esse é um exemplo ruim dentro da estrutura. É claro que esse processo político partidário, né, ele é essencial e é bem feito pela maioria dos partidos, mas infelizmente até hoje existem exemplos que são muito ruins para o sistema que está posto, né? Já que vocês estão falando aí, já abordaram sobre problemas com candidatos, todos vocês são experientes em fazer campanhas políticas. Eu tenho uma curiosidade, é possível você fazer uma campanha política para um candidato que você não tem afinidade ideológica? Eu não estou falando de nada que afronte os seus valores, não é isso. É mais ou menos quando um candidato que tem uma plataforma de governo que não encaixa muito com o seu pensamento, por exemplo. É possível você defender uma campanha assim? Na minha visão, sim. Na minha visão, meu trabalho é técnico. Posso fazer uma alusão à mesma característica que a gente está falando de cliente corporativo. Eu posso colocar um redator homem para fazer um texto totalmente feminino. Se ele for um bom profissional e tiver técnica, não vejo essa questão, não. Eu queria puxar da sua... Bom, dê a minha opinião, né? Eu acho que é totalmente viável, sim. Aí eu queria ver a opinião dos demais. Eu concordo com o Ricardo, é possível sim. Eu costumo falar, eu já tive saindo um pouquinho da seara política, mas está muito próximo os dois campos, né? Política e futebol. A gente tem aqui no Brasil eleitores tão apaixonados como torcidas de futebol, e eu, atleticano doente, já fui contratado para fazer um anúncio lá que o Cruzeiro tinha ganho uma Libertadores. Então, saiu bom. É assim que a parte técnica acaba vencendo o que a gente gostaria de estar escrevendo. Bom, eu acredito que o papel dos profissionais de marketing e principalmente das agências é tentar trabalhar de forma totalmente imparcial relacionada a isso, né? Então, por exemplo, não é porque o partido, talvez a pessoa tenha uma preferência pela esquerda, que a agência dessa pessoa não possa fazer uma campanha para um partido de direita, por exemplo. Né? E acaba que acontece muito isso nas agências. Às vezes a agência já fez, por exemplo, 2, 3 campanhas para partidos de esquerda e acaba que ela fica até intitulada ali como uma agência de esquerda, sendo que ela é totalmente imparcial. Então, acredito que o nosso papel, assim como, por exemplo, fazendo uma metáfora aí com advogado, é ser imparcial, né? Nós somos prestador de serviço, é pegar aí, você fez analogia ao produto, pegar esse produto e trabalhar os diferenciais dele e tentar, talvez, não misturar as coisas. Isso é fácil? Acho que vai de cada um essa análise aí, né? É muito pessoal. Não, sim, com certeza. O processo, né, a conjuntura política, o cenário político, me refiro, na verdade, esquerda e direita, ele é todo legítimo. Né? E se ele é legítimo, ele pode e deve receber a atenção e os cuidados dos consultores políticos.
É claro que a gente deixou bem claro aí na pergunta do Helder que a gente está tirando qualquer tipo de extremismo, de qualquer tipo de questões vinculadas a, por exemplo, aí, racismo, vinculadas a moral, né? A ética e moral. Dentro da moral e da ética, da troca de ideias, de referências, de ideia de Estado, etc. Tudo isso é legítimo e merece a nossa atenção, e merece nossa criatividade e nossa estratégia para que seja melhor compreendido pelo eleitor. Eu quero fazer uma pergunta aqui para todo mundo, como se eu também não sofresse com a resposta, tá? Essa eleição é uma eleição que as ferramentas de comunicação são outras, as estratégias de comunicação são outras, e a gente tem que trabalhar diferente do que a gente vinha trabalhando nas outras? Eu acho que não. Eu acho que a gente vive um processo de pandemia, eu acho que a gente tem limitações claras do ponto de vista de presença social, mas ainda a gente sabe, a gente ainda tem uma TV para fazer, a gente ainda tem um rádio para produzir, a gente ainda tem o ambiente digital para construir. É claro que isso é um jogo de puxa-cordas, etc. Existem talvez o que existe, o que se colocou, o que talvez aumentou ainda mais as expectativas com relação ao digital, né? Principalmente em cidades onde não há, vamos dizer aí, os veículos tradicionais postos nas suas eleições, é de que, não, se eu não posso estar na rua, se eu não posso abraçar as pessoas, se eu não posso tirar foto com criancinha, então o digital vai ter que resolver tudo isso para mim, né? Então, não que o digital já estivesse sofrendo uma pressão desde 2008, né? Acho que teve um efeito Obama no país de que, não, agora é o digital ficou um marketing político brasileiro, parece que sofreu uma ressaca desde 2008 com relação a isso. Mas eu acho que a gente tinha finalmente chegado num momento de maturação, onde, assim como foi colocado aqui anteriormente, onde tem que se pensar 360 efetivamente, onde tudo tem que estar melhor acoplado, né? Sempre se pensou as eleições onde, não, peraí, vamos fazer estratégia aqui, vamos pensar a TV assim, pega isso que foi para a TV e joga no rádio, agora o que sobrou joga pro menino lá, pro sobrinho lá da internet e manda viralizar, que é problema dele agora. Então, por exemplo, eu quando, em 2010, por exemplo, eu era responsável pelas campanhas digitais da operação do Lula Mendonça. Então, inclusive aí em BH, na terra de vocês, eu estava fazendo a campanha do Hélio mais Patrus, 2010, né, que foi ali a primeira eleição que do ponto de vista de pesquisa eles estavam bem à frente, mas na sequência, né, já se tinha um entendimento de que a Anastasia viria muito forte, e foi a primeira eleição dele naquela época. Mas mesmo ali, né, era um início de muita coisa. Eu operando aquele processo ali, a gente fez cerca de 18 candidaturas entre acho que foi 5 governadores e 8 senadores, e nenhum deles tinha um Facebook ainda, né? Em 2010 era uma época ainda de Orkut ainda, e a gente teve que fazer as redes sociais de todos eles, enfim. Então tudo isso era um processo muito incipiente, e agora efetivamente as pessoas a entender a importância disso. Mas, de novo, não adianta o usuário entender, mas se o dirigente partidário, que por razões até de uso pessoal, que não gostam, não têm familiaridade com a ferramenta, acham que isso não é importante e não investem nisso, né? Então, de novo, a gente vê, por exemplo, alguns partidos que por exemplo, se você fizer uma análise aí, vamos fazer uma pesquisa e entrar nos sites dos partidos políticos. Entra em todos os sites e faz um benchmarking aí deles. Você vai ver alguns sites que são super interessantes. O do PT, por exemplo, vai ter lá muita notícia, uma estrutura e tal, né? Agora você vai, por exemplo, do Republicanos, do PRB, também tem lojinha, tem tudo lá dentro, né? Os caras até uma faculdade criaram, né? E tem outros partidos que não tem absolutamente nada. Os caras não têm o menor tipo de tentativa, de estratégia do ponto de vista de se transformar, de fazer com que o partido dele efetivamente construa uma base de apoio efetivo. Toda essa base, eles acham que não precisa dessa comunicação partidária, eles acham que essa base vai simplesmente surgir do nada quando alguma das lideranças de base dele se lançarem candidatos ao que quer que seja. Então,
realmente a gente carece ainda totalmente de uma profissionalização dos meios de comunicação política eleitoral no país. Eu queria lançar uma pergunta para a mesa, mas muito direcionada para o Bruno, até porque ele estudou lá sobre as eleições americanas. Elas, ao decorrer dos anos, vêm se tornando uma espécie de farol para o que vai acontecer na nossa eleição 2 anos depois. Então, me lembro, vocês comentaram aí agora sobre o Obama. Naquela época, todo evento de marketing digital que você ia, as pessoas tinham lá o case do Obama. E depois veio a eleição brasileira. A Marina chegou a emular uma forma de captação de recursos, financiamento de campanha direto através das redes sociais, e o abismo cultural do brasileiro para fazer isso em relação ao americano era enorme, não foi tão bem sucedido. Tempos depois veio a eleição do Trump, envolta a escândalos de robô russo, escândalo da Cambridge Analytica, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas ela impactou muito a eleição vitoriosa no Brasil, até porque o Steve Bannon, ele foi um consultor informal da campanha vitoriosa no Brasil. A gente agora está vivendo uma eleição americana, uma eleição plebiscitária, né? Trump, de novo ou não. Daqui 2 anos a gente vai viver uma eleição brasileira também plebiscitária, Bolsonaro de novo ou não. O que você está vendo de estratégias e de sinais que a campanha americana está apontando que podem acontecer aqui no Brasil em 2022? Excelente pergunta. Quando a gente fala isso é porque quer dizer que a gente não sabe o que dizer, né? Mas enfim, a gente... Não, você pode ir elaborando aí enquanto a mesa vai pensando. Viu aí, né, Luiz? Essa pergunta você não faz mais aqui no podcast, hein? Toda vez que você faz pergunta, a gente já vai entender o que você quer dizer. Não, mas realmente, a gente, do ponto de vista norte-americano, ser também um processo onde a articulação partidária foi essencial para o Biden ter sido escolhido, né? Para quem não se lembra, né? naquela estrutura de votos eleitorais, começa em um estado, depois vai em outro e tal, aí de repente tem a chamada Super Tuesday, né? Que é quando, se eu não me engano, pelo menos 11 estados no mesmo dia resolvem fazer a sua eleição. E foi justamente nesse dia onde tem um impacto muito maior que houve uma articulação para que boa parte dos candidatos retirassem as suas candidaturas em prol do Biden, e foi naquele dia que ele efetivamente conseguiu ultrapassar o Bernie Sanders, e a partir de então ele permaneceu na liderança. Então a articulação interna com certeza teve uma importância fundamental. Mas tentando responder a sua pergunta do ponto de vista estratégico de comunicação, é lógico que lá é um outro mundo, né? Lá os partidos políticos compram dados de cartão de crédito. Lá eu posso, se o Jeff, por exemplo, fosse lá um democrata registrado, eu ia poder ver lá que o Jeff comprou um Tesla, que ele esteve em Colorado, foi esquiar, e que ele adora comer hambúrguer sem carne. Então eu já sei exatamente em quem que ele vai votar lá na cidade dele, porque ele tem claramente um pensamento político pelo consumo dele. Então e aqui no Brasil não, né? Então a gente não tem nada disso. A gente estava falando aqui de banco de dados e da falta disso no nosso sistema eleitoral. Então isso deixa tudo mais complexo do ponto de vista da gente não saber, não ter ferramentas de previsão de muita coisa. Então o que se vai ser posto, né, quando, por exemplo, agora que a gente teve, né, o auxílio de R$600 da pandemia, aí, onde ao que foi noticiado, o governo resistiu muito para que aquilo não acontecesse, ou fosse muito menor do que foi. Depois que aquilo foi aprovado, se viu a popularidade que se ganhou e aparentemente o presidente estaria amando isso, e agora efetivamente aí chegou também a um estopim de que, peraí, o governo também não tem tanto dinheiro assim, tem que parar com isso.
mas se deixasse, ele continuaria fazendo isso. Enfim, então é uma questão de conjuntura mesmo. A gente não sabe, por exemplo, quem vão ser os candidatos. Eu tenho uma visão clara na minha cabeça de que se nós tivéssemos tido outros candidatos em 2018, o Bolsonaro não seria presidente hoje. Nem todo mundo do campo, eu já conversei muito com eles, muitos deles, inclusive, pessoas que trabalharam na campanha, por exemplo, do Dória. Eu, por exemplo, tenho uma visão de que se o Dória tivesse sido o candidato no lugar do Alckmin, ele teria a energia, ele teria um outro tipo de pegada eleitoral para o eleitorado que faria com que ele não substituísse, mas talvez conseguisse pegar uma fatia daquele eleitorado Bolsonaro. Ele estava preocupado com a segurança, ele estava preocupado com uma outra questão que estava posta no eleitorado anti-PT, né? O eleitorado anti-PT, exatamente, fundamental. Você lembrou bem esse ponto, porque quando o Dória, em 2016, era pré-candidato a prefeito de São Paulo, ele estava lá já falando mal do Lula. Ele era o único que falava mal do Lula, né? Quando o Aécio perdeu da Dilma, voltou para o Senado e ficou calado. Nunca mais falou nada, ficou só na política interna dele. Existia um vácuo gigantesco na oposição. E quem começou a fazer esse trabalho foi o Dória, né? E tanto que eu lembro na cena clássica, ele lá plantando o pau-brasil em São Paulo, dizendo que era o Lula, que era, né, cara de pau, etc. Então, ele foi um dos caras que começou a movimentar, ele tinha um momentum ali. E na questão partidária não se respeitou esse momentum e se acreditou que não, que efetivamente a direita, não que o PSDB seja direita, mas aquele posicionamento político seria eleito ali, mas daí, de repente, veio o efeito Bolsonaro, enfim, aí dá para falar de facada, dá para falar de uma série de outras questões que influíram em todo esse processo. Mas, realmente, quando, por exemplo, tentando concluir... Eu acho que também uma diferença fundamental que vai acontecer da campanha americana para a brasileira é o momento, eu acho que o Bolsonaro não vai ter que lidar de uma maneira tão aguda quanto o Trump está tendo que lidar com a Covid-19, né? Com a ação dos governos em relação à pandemia. Exato, com certeza. Até lá, espero eu que nós, entre aspas, estejamos uma vida normal novamente, né? E eu acho que vai ser muito da conjuntura, então. Se nós tivermos, né, um processo onde talvez, né, por exemplo, Lula será candidato em 2022? Não pode, não sei, não está claro. Pode ser que ele não é. Tem gente que defende que ele não é elegível e tem gente que acha que existe um vácuo que ele poderia ser candidato, etc. Isso talvez até ajude o Bolsonaro, né? Porque o Lula sempre vai ser um cara que une a esquerda e no final das contas, se for Lula e Bolsonaro no eventual segundo turno de 2022, as chances do Bolsonaro aumentam. Né? Existem análises aí que dizem que a chapa matadora que o Bolsonaro não aguentaria, que é o vamos dizer, que é o pesadelo do Bolsonaro, é uma eventual chapa com Moro e Luciano Huck. Né? Ali, quem é vice de quem eu não sei, mas existe também essa ideia de que esses dois poderiam fazer uma chapa forte o suficiente que realmente talvez não iria à esquerda no eventual segundo turno. Ao mesmo tempo é anti-PT e indo para o centro, né? Exatamente. O Luciano Huck, com toda a sua projeção, né? O Luciano Huck está fazendo comunicação política há anos na TV. Quem vê o programa dele aos sábados, lá nas cidades pequenas, sendo abraçado, né, por centenas de pessoas andando lá, aquilo é claramente uma comunicação política sendo colocada. Enfim, e ele dentro ali de um processo, né, as pesquisas mostravam sempre isso, que ele, o eleitor dele, o eleitor do Lula se misturavam muito, por mais que ele seja aquele perfil São Paulo, investidor, etc., né, mas pela projeção popular, né, de quem vê a TV, de quem acompanha ele há muitos anos, vê ele como aquele cara que entende, que abraça, que resolve o problema da população, etc., né? Então, ele numa chapa com o Moro, justamente como você mencionou, que abrace ali esse eleitor que votou, tem muita gente realmente votou no Bolsonaro, já pensando ali nesse eventual, na aproximação que teve com o próprio Moro.
Pessoal, outro tema que eu quero falar aqui, que eu acho muito importante para todos nós, é pesquisa, tá? Desde a última eleição, não sei se vocês têm essa percepção como profissionais, mas desde a última eleição, pesquisa tem sido questionada, né? As pesquisas de instituto têm sido questionadas, elas são díspares entre elas, marcas de institutos começaram a ser questionadas e tudo, e eu vou ser sincero para vocês que eu estou sofrendo ainda disso. Eu tenho, para os trabalhos que a gente está desenvolvendo, eu tenho visto pesquisas dos mesmos ambientes, continuam sendo muito díspares. Eu não vivia tanto assim antigamente, quando eu falo antigamente, há 15 anos atrás, não havia uma diferença tão grande entre um instituto e outro, uma pesquisa e outra. Tinha diferença, mas o que tem vindo na minha mão é quase assim, o que está em primeiro está em último, na outra. Não sei se vocês estão sofrendo disso também. Como é que está a pesquisa para vocês? A ferramenta pesquisa perante o candidato, ela ainda é totalmente crível? Ricardo, aqui estou fazendo algumas cidades aqui de interior. Aqui não tem enfrentado esse problema não, cara. A gente tem os institutos que a gente trabalha que sempre, assim, nunca tive problema de não bater o resultado, e a gente faz o tracking das pesquisas no decorrer da campanha, e pelo menos comigo aqui na agência, eu não passei por isso não. Bacana. E Bruno, você ainda considera que a pesquisa é a nossa grande ferramenta? Não, a pesquisa é essencial, né? Assim como um diagnóstico digital também, né? Acho que são duas grandes ferramentas que você precisa fazer antes de começar a campanha, né? E aí, de novo, né? Às vezes você nem tempo direito para fazer isso você tem, porque às vezes você é contratado há tão pouco tempo do processo eleitoral que você já tem que tomar uma série de decisões extremamente estratégicas, importantes, que tem reflexo lá na frente, sem ter aquele diagnóstico, né? E aí, de novo, né, aquela velha história, vamos comparar com os doutores, né? O cara, você chega lá, reclama disso, tô com dor aqui, tô com dor ali, o cara não vai sair receitando nada, nunca uma operação, né, sem ter todos os exames feitos, né? E na política isso, infelizmente, não acontece, né? Não se é dado esse tempo de entendimento, de estudo, de maturação de cada caso, para que se tenha de fato um investimento no caminho correto, né? Então, mas evidentemente, além das pesquisas, eu defendo muito também né, um monitoramento de qualidade, né, onde você, né, sobretudo, consegue acompanhar muito claramente tudo que está acontecendo e saber, né, tomar decisões ali com a dinâmica e a celeridade que o processo exige, mas realmente não tem você fazer uma campanha de médio porte ou até de pequeno porte, sem nenhum tipo de pesquisa, e depois botar a culpa em quem estava tentando construir a comunicação ali, é complicado. Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu acho que a gente deu aí um panorama legal de como é que as pessoas estão enfrentando essa eleição muito louca de 2020. Aliás, o que não é louco em 2020? Queria aqui agradecer essa aula, essa ajuda que o Bruno deu aqui pra gente nesse bate-papo. Bruno, muito obrigado. Valeu demais a sua presença. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, como é que elas te acham nas redes sociais? Eu estou nas redes, Bruno Hoffman, ou Bruno Hoff, só H-O-F-F, podem me achar. E acho que, além disso, principalmente, eu queria fazer um convite, não só para o público que está ouvindo, mas todos vocês aqui que estão trabalhando com campanhas, o Ricardo, o Luiz, o Carlos, a entrarem no CAMP, né? O CAMP é realmente um clube associativo da elite aí do país, e a gente trabalha para realmente desmitificar essa atividade no país, para que as pessoas efetivamente entendam a nossa importância. A gente quer valorizar todo esse processo, enfim, toda a história do marketing político. A gente tem uma sociedade, uma associação que está dialogando com o TSE, que está dialogando com o Senado, que está ali se colocando na mesma mesa e sendo respeitado pela importância que a gente tem, né? Então, às vezes eu comparo como se, ali, de certa forma, o TSE fosse a FIFA do futebol, né? E todo mundo só fala dos jogadores, né? Mas agora a gente também tem uma associação dos técnicos ali que dialogam
e, enfim, estão tentando mostrar o valor que eles têm, porque a gente acredita que enfim, os profissionais de marketing político, eles são os maiores defensores do processo democrático, até porque se nós não vivêssemos numa democracia, talvez só um de nós tivéssemos um emprego, né? Então, a gente, por sobrevivência, a gente acredita que nós somos os maiores defensores. Então, eu queria fazer um convite não só para vocês, mas para todo mundo que está nos ouvindo para conhecer mais o CAMP. Podem acessar o site campbrasil.com.br e lá vocês podem ver que já faz parte da nossa associação e como se associar. Enfim, a gente precisa muito da participação de todos vocês que têm feito tanto para a nossa democracia, que ainda é tão jovem, que ainda é tão suscetível a erros, etc., a se efetivamente fortalecer, porque nós vivemos não só um ano difícil, como o Helder comentou, mas acho que tempos difíceis do ponto de vista democrático até no mundo. Então, nós como atores extremamente fundamentais nesse processo, precisamos nos fortalecer. Muito obrigado aí, pessoal. Na verdade, a gente que agradece aí sua presença. Carlos Luiz Ricardo, palavras finais. Agradecer muito, Bruno. Long live ao CAMP, né? E agradecer também a audiência de todos vocês. Agradecer a audiência, né? Que é muito importante aí. A gente tem observado que tem crescido cada vez mais aí. Agradecer ao Bruno. Valeu aí. Até o próximo Espinafre. Obrigado a todo mundo. Muito bom esse Espinafre mesmo. E pela luta de eleições menos loucas. Isso é uma coisa que eu também acho bem importante para todos nós. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG.